Ó Senhor Deus, como é maravilhoso nós pegarmos do melhor que nós temos e entregar para o Senhor, do melhor dos talentos, do melhor daquilo que nós somos. Essa noite nós chegamos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvir a sua voz, ouvir a sua instrução, ouvir também, Senhor, a sua repreensão para nós, se temos andado em caminhos que não são seus caminhos. Estamos aqui para nos encontrar uns com os outros. Tem sido tão bom, Senhor, estar aqui juntos assim, que às vezes temos vontade que esse tempo não acabe mais. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor perpetue isso no nosso coração, na nossa vida, durante a semana. Possamos repartir com os nossos amigos, nossos familiares. E nesse momento, Senhor, coloco diante do Senhor o meu coração, a minha alma. Que o Senhor purifique os meus lábios, minha mente, meu coração, para transmitir diretamente a sua palavra para essas pessoas que aqui chegaram. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio aqui de novo. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. E o porquê você já sabe. Por quê mesmo? Como é que é? Aqui é a casa de Deus. E é impossível a gente ir à casa de Deus sem se encontrar, sem ter um encontro com o dono da casa. E é isso que a gente veio fazer essa noite, ter um encontro com o dono da casa. E se a casa de Deus, o dono da casa é Ele próprio, né? Que maravilha, que gostoso. Bom, hoje eu quero começar de um jeito diferente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma sabatina com vocês, tá? Tá? Então tá bom. Vamos ver se vocês estão afiados. Se bem que a minha sabatina é tão fácil porque ela é prova com cola, né? Porque eu vou botando as respostas tudo ali, ó. Eu vou perguntando, mas eu vou demorar um pouquinho para pôr a resposta, tá? E vamos começar fazendo uma pergunta bem interessante. E eu queria que você olhasse ali para a tela e queria que lá aparecesse a coisa. Isso aí. Vamos lá. Vamos começar perguntando: Antigo Testamento ou Novo Testamento, qual dos dois é mais eficaz para transmitir para nós a história da salvação da raça humana através do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, a história da graça de Jesus. Eu encontro melhor no Antigo ou no Novo Testamento? Quem acha no Novo, levanta a mão. Quem acha no Antigo, levanta a mão. Quem acha nos dois, levanta a mão. Uau, que maravilha. É, isso mesmo. Você está afiado na coisa. Nos dois. E eu quero dizer para você o seguinte: nessa noite, nós vamos ter assim... vai ser uma das últimas vezes, ou a última vez onde eu vou falar diretamente da história do santuário de Israel, no sentido dele histórico, como a gente está vendo essas noites todas. Vocês me desculpem, mas essa caixa está me incomodando e eu vou ter que tirar daqui. Isso, pronto, agora eu fico mais livre. Senão eu fico aqui, eu até não consigo nem pensar direito, que eu gosto de ficar andando para lá e para cá. Vocês já perceberam, né? Bom, onde eu estava mesmo? Antigo, Novo Testamento, o santuário. Bom, então é a última noite onde eu vou falar diretamente assim sobre esse momento histórico do santuário. Por isso nós vamos fazer essa sabatina. E você veio para cá para assistir uma série que chama O Clamor da Meia-Noite. E de Clamor da Meia-Noite até agora você não falou nada. É ou não é? E você fala: peraí, esse camarada está me enganando. Mas você já viu no seu folder que tem aí uma noite que tem um título assim: afinal, o que é o clamor da meia-noite? Não é? Então ali pelo menos você já sabe, brigadão, ali pelo menos você já sabe que nós vamos enfocar diretamente. E você vai ver, como eu tenho dito, Bíblia, conhecimento bíblico é que nem conhecimento de ciência, de matemática. Ninguém aprende a dividir como a primeira conta, né, quando chega para aprender matemática. Primeiro tem que aprender a somar, multiplicar, tem que aprender um monte de coisa para chegar a aprender a dividir, não é verdade? E aqui também é a mesma coisa. Para a gente chegar no clamor da meia-noite, e você vai ver que de hoje
para o próximo programa. Domingo que vem a gente vai dar um salto gigantesco e de repente tudo aquilo que a gente tem estudado vai virar do avesso, e a sua cabeça e a sua alma vai virar do avesso, e você vai começar a ver um outro significado dentro de tudo que a gente já estudou até agora, porque a Bíblia é assim, ela é fantástica, maravilhosa, e conforme a gente vai mergulhando no conhecimento dela, Deus vai inundando a mente, o coração, a alma, e a gente vai transbordando assim de alegria, de júbilo, e ela deixa a gente eletrizado. É um negócio maravilhoso. Então, continuando aqui nas nossas perguntas e respostas. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer? Para nos salvar. E essa é uma pergunta que eu fazia desde quando eu era menino, né? Mas eu via as pessoas falando de Jesus na igreja, e alguns pregadores falando da cruz e chorando, se emocionando, e eu ficava pensando, mas eu não pedi para ninguém morrer no meu lugar. E por que morrer no meu lugar? Por que eu tinha que morrer? Né? Jesus morreu para quê? Por que ele morreu? Na verdade, ele morreu para pagar o preço por mim. O preço do quê? O preço do pecado. E qual era o preço do pecado? Qual era a consequência do pecado? E nós já vimos esse texto que está ficando já conhecido, nós estamos quase decorando, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, a recompensa para o pecado, o preço do pecado é a morte. Mas em contrapartida a isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que eu só consigo, o único caminho é o Senhor Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado era a morte. E aí você pode dizer assim, peraí, mas eu não pequei. Quem pecou foi o Adão. Ele que pecou. E por que Jesus tem que morrer no meu lugar? Era melhor ele ter morrido no lugar do Adão? Acontece que a Bíblia também diz lá em 1 João 3,4, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Como todos pecaram? Um dia, um grupo de judeus que simpatizaram com Jesus estavam conversando com ele. E você deve estar pensando aí, principalmente se você está vindo pela primeira vez hoje, né? Mas como todos pecaram? Eu não pequei, quem escolheu foi Adão. Aliás, quando eu era menino eu pensava isso 1 milhão de vezes. Mas se o Adão pecou, por que eu tenho que pagar o preço do pecado? Ele pecou, né? Ele foi quem escolheu, eu não escolhi nada. Já passou na sua cabeça que se você estivesse no lugar do Adão, você não teria escolhido o que ele escolheu? Já passou? Já? Eu vou dizer, se já passou, você deve ser uma pessoa muito firme, né? Porque eu vou dizer para você que às vezes eu sou tentado a trocar uma paçoquinha pelo reino dos céus, ou o reino do céu por uma paçoquinha. Você entende o que eu estou falando ou não? Se a salvação dependesse de eu comer ou não comer essa paçoquinha, talvez o reino dos céus estaria em perigo naquele momento. Porque assim, a vontade de comer doce, ela é tão grande, que às vezes eu começo até a me descabelar. Você diz, mas não é por isso que está caindo atrás, não é de eu puxar não, sabe? Eu até evito olhar para a tela assim, ó, só rapidinho. Então eu digo assim, tá vendo lá? Assim, só eu tenho que ver onde está a câmera, né? Mas não tem câmera para todo lado, não tem jeito. Mas assim, um grupo de judeus que simpatizava com o Senhor Jesus, esse grupo de judeus conversando com Jesus, e o Senhor Jesus disse para eles: vocês deviam conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês não querem ser livres? E ele disse, não, nós já somos livres. Essa é uma das maiores dificuldades do mundo. Essa é uma das maiores dificuldades que o Senhor Deus encontra de entrar na sua vida, porque Deus só entra na sua vida com a sua permissão. Ele não arromba portas. Deus não arromba portas. Se você permitir, Ele entra. É por isso que Jesus se apresenta lá em Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus fica do lado de fora, batendo, tentando entrar no seu coração. Essa porta, muitos pregadores têm dito, é uma porta que tem maçaneta de um lado só para o lado de dentro. É você quem vai deixar o Senhor Jesus entrar ou não. Ele dá liberdade. Por isso, uma das maiores dificuldades para Deus, para o Senhor Jesus, é, em primeiro lugar, convencer você de que você é pecador.
Se aqui a gente estivesse numa reunião dos alcoólicos anônimos, o culto teria começado diferente hoje. Eu estaria aqui no meio e eu diria: boa noite, meu nome é Fernando, eu sou um alcoólatra e não bebo há 10 anos. É interessante isso. Eu sou um alcoólatra e não bebo há 10 anos? Ué, mas se você não bebe há 10 anos, você não é alcoólatra? Ou é? O alcoólatra sabe que ele é alcoólatra. E no momento que ele achar que ele não é, ele vai beber. Ele vai parar de vigiar. Enquanto o alcoólatra que deixou de beber, ele sabe que ele é alcoólatra, o pecador acha que não é pecador. O primeiro grande passo para a recuperação de um alcoólatra é convencê-lo de que ele é alcoólatra. Porque ele fala isso agora que ele está recuperado ou se recuperando, mas no início ele dizia que não. Eu posso parar a hora que eu quero. E eu sei que essa é a situação de muitos, não é? Muitos que entram no mundo das drogas, não é? E quando a gente vai conversar com alguém, como eu já fui algumas vezes, a última vez um garoto de 19 anos, que tinha tido uma overdose, e ele disse: pastor, eu comecei fumando maconha, porque me disseram que não viciava, e depois quando eu fumava maconha, alguém me diz assim: se a gente cheirar cocaína só uma vez ou 2 por mês, não vicia. E o que aconteceu comigo foi que eu comprei ultimamente, já faz algum tempo que eu sou usuário, eu comprei maconha para 1 mês, e cheirei tudo num dia só. E por isso é que ele teve essa overdose, quase morreu, parada cardíaca, foi parar no hospital. É porque ele acha que pode parar a qualquer momento. O alcoólatra acha que ele pode parar a qualquer momento. O fumante, ele acha que pode parar a qualquer momento, até o momento que ele tenta parar. E aí ele não consegue. E ele começa a ficar desesperado. O pecador acha que não é pecador, que ele está vivendo a vida normal, que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo legal. E Jesus disse para aquele grupo de judeus, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Em 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. São os dois lados do pecado. Pecado é transgressão da lei. Mentiu, pecou. Não respeitou pai e mãe, pecou. Fofocou, pecou. Você é pecador ou não é? Com a fofoca eu derrubei todo mundo, tenho certeza. É ou não é? Ato pecaminoso, transgredir a lei. A outra questão do pecado é a minha situação pecaminosa. Eu nasço nesse mundo pecador, como disse o texto: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu nasço pecador. Uma criancinha, um bebezinho nasce pecador. Sim ou não? Sim? Mas não é inocente? Mas é um pecadorzinho. Vou te falar. Pega 2 criancinhas de 1 ano, mal eles estão sentando, põe um de frente para o outro assim, no chão. Põe um brinquedinho só no meio. Um só. E se possível, põe a mãozinha dos 2 junto no brinquedo, para eles segurarem. E aí você vai ver o que vai acontecer. Eles vão lutar, eles vão brigar. E quando o brinquedinho sair na mão de um só, os 2 vão chorar. Quem ficou com o brinquedo, quem ficou sem. Porque eles vão estar numa adrenalina tão grande, e eles vão chorar, porque eles brigaram por alguma coisa, não é? Nós somos assim, nós gostamos do que não presta. A gente gosta do que não presta em tudo. Você gosta do que é bom ou do que não presta? Quem gosta do que é bom, levanta a mão. Agora você até ficou em dúvida para levantar, né? Quem gosta de sorvete, levanta a mão. Maravilha. Sorvete faz bem para a saúde? Não? Ué, então você não gosta que é bom coisa nenhuma, né? Porque você diz que gosta de sorvete e diz que o sorvete faz mal, você não gosta do que é bom? Esse é que é o negócio. A gente acha que que é bom, o que não é bom. E é em tudo assim. Na comida é assim. Se eu falar aqui, por exemplo, de um pavê de chocolate, uma torta floresta negra, uma torta alemã, uma cenoura crua. Olha, você vê que eu não falei nada, eu só fui dando a sequência. A cenoura você deu até risada, de tanto que você não gosta da cenoura crua. Mas de tudo que eu falei, o que é que faz bem para a saúde? A bendita da cenoura. O resto, tudo faz mal, não é?
Mas a gente gosta do que não presta, a gente acostumou a gostar do açúcar, né? Se tem colesterol, se tem fritura, se faz mal, é isso que eu gosto. Mas não é só disso, a gente gosta das coisas que não prestam em tudo. E, por exemplo, vamos voltar no assunto do pecadorzinho, bebezinho. Sabe aquele bebezinho, ele é sério. Você já tentou de todo tipo de brincadeira para convencer ele a dar risada, mas ele não dá risada de jeito nenhum. Né? Você já usou todos, eu vou te ensinar um jeito de fazer, ele vai rir. Sem dúvida, tiro e queda. Então, ele está no colinho do papai, você chega pertinho dele, pega o bracinho dele é molinho, você chacoalha assim, a mão vai fazer assim, você dá com a mãozinha dele na sua testa, faz pá, e finge que cai. A primeira coisa que ele vai fazer é assim. Você pega de novo, pega o bracinho de novo, chacoalha, dessa vez vai estar mais molinho ainda, ele gostou da história já. Chacoalhou, bate na sua testa de novo, pá, e finge que cai. Dessa vez ele vai dar uma gargalhada, vai rir. Terceira vez você não faz nada, você só para do lado dele e ele mesmo vai dar-lhe uma topada na testa, pá, para ver você cair. É por isso que a gente gosta de videocassetada. Por quê? Porque quanto pior o tombo, e se for uma sequência de tombo assim, a gente perde o fôlego. Você nunca perdeu o fôlego vendo o povo levar tombo na rua? Eu sei de gente aqui dentro que se estiver andando dois na rua e um cair, o outro ao invés de ajudar, senta do lado para dar risada. É verdade. Agora, é porque é engraçado. É engraçado ou não é? É muito engraçado. Mas você nunca parou para perguntar assim, por que eu gosto tanto de rir da desgraça alheia? É interessante. É porque eu gosto de me divertir com aquilo que não presta. Em tudo. Eu gosto de comer o que não presta. Eu me divirto com o que não presta. É por isso que a programação da TV não presta. É uma porcaria. Então, a emissora A diz assim, nosso horário das 7 baixou a audiência. A novela está fraca. O que nós vamos fazer? E alguém diz assim, tem que pôr um monte de porcaria aí. Lixo. E eles põem lixo. Aí a audiência sobe. A emissora B diz assim, a gente que estava ganhando na audiência da emissora A, no horário das 7, um monte de lixo na novela, subiu a audiência, o que nós vamos fazer na nossa novela? E alguém diz, só tem um jeito, vamos pôr um lixão. Eles põem um lixão. E a audiência vai toda para lá. E a outra faz assim, nós não fazemos nem novela, vamos fazer o quê? Vamos fazer um programa cheio de porcaria, de palavrão, um lixãozão, e vai tudo para lá, e às vezes surge um programa assim, numa emissora desconhecida, e a audiência vai toda para lá, porque a gente gosta de se divertir com o que não presta, e quanto mais lixo a gente olha, mais lixo tem dentro da cabeça da gente, dentro do corpo da gente, a gente come mais lixo, a gente se diverte com lixo, o nosso pensamento é lixo e as nossas atitudes também são lixo. Cada vez mais, aí desestrutura a família, desestrutura a sociedade toda. Pecado é transgressão da lei, mas pecado também é a minha condição, a minha natureza. Eu nasço nesse mundo gostando do que não presta. Existe uma guerra dentro de mim. Paulo descreve essa guerra quando ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me leva para a morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é isso que eu vivo fazendo. Ou essa não é a sua história? Você nunca prometeu que você vai emagrecer no ano que vem? Nunca prometeu que você vai estudar mais no ano que vem? A gente vive prometendo para si mesmo e se decepcionamos conosco mesmos. Eu me animei, mas vamos voltar para a sabatina. Hoje eu vou ser durão com vocês aí. Vamos lá. Desde quando existe a lei? A lei de Deus. Desde quando? Desde quando? Desde a eternidade. Muito bem. Desde sempre. E como é que eu tenho uma base bíblica para isso? João 8,44, Jesus diz assim, para aquele grupo que estava gostando, ele falou assim, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, porque quem comete pecado é escravo do pecado. E eles diziam, nós não somos pecadores, vocês são escravos do pecado, comete pecado, é escravo do pecado. Jesus diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo foi homicida desde o princípio.
Desde o princípio, é lá antes, quando não existia nada, na eternidade. Ele foi homicida. Homicida é quem? É quem mata. E se é homicida, ele está enquadrado na quebra de um mandamento, do mandamento que diz: não matarás. Desde o princípio. Se desde o princípio ele era homicida, é porque tinha uma lei para julgá-lo e torná-lo homicida, declará-lo homicida. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Opa, mentira, esse é um outro mandamento. É o mandamento que diz o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho. Ou seja, ali está dizendo, Jesus está dizendo que Satanás, no princípio, na eternidade, ele já quebrava o 6º mandamento e também o 9º mandamento. Uau. Agora eu tenho uma pergunta para fazer, vocês não vão saber responder essa. Onde nós tomamos conhecimento de como o pecado entrou nesse mundo aqui? Onde? Sim. Mas onde que eu vou saber a história do Éden? Na Bíblia, mas dentro da Bíblia, que tem 66 livros, onde exatamente? Aí, pronto, nós chegamos lá, fomos tateando, né? Aonde que foi então? No Gênesis, através do relato do Gênesis. Uau, só no Gênesis, presta atenção nisso. Para eu saber que o pecado entrou no mundo, eu tenho que ler o Gênesis. E quando eu fico sabendo que o pecado entrou no mundo, eu fico sabendo que existe uma saída para o pecado, porque alguém pagou o preço do pecado por mim, e esse alguém foi Jesus. Então, o cordeiro que estava ali no Gênesis indicava Jesus. Eu vou fazer uma pausa, depois vocês me lembram onde eu parei. Alguém perguntou, dentro das dúvidas, perguntou assim: porque o pastor pregou semana passada que Adão chamava os filhos dele e que eles confessavam o pecado na cabeça do cordeiro, né? Baseado aonde eu leio isso na Bíblia? Bom, eu leio na Bíblia. Você se lembra? Você que está aqui desde o do primeiro culto. Eu leio na Bíblia, em Gênesis, que quando Adão pecou, Deus trouxe para Adão um cordeiro. Adão matou o cordeiro. E que desse cordeiro Deus fez para Adão vestimentas de pele de cordeiro. Esse cordeiro indicava que Jesus viria e morreria. E Deus ensinou Adão dali por diante. Tanto que a gente vai começar a ver na Bíblia Abraão fazendo isso. Abraão construía altares, ele matava o cordeiro. A gente vê antes de Abraão Noé. Noé saiu da arca e a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para sacrificar ali o cordeiro. Esses eram os pregadores do Antigo Testamento, os evangelistas do Antigo Testamento. Eles apontavam para Cristo que viria e morreria, e eles diziam: você é salvo pela graça de Cristo. Então a gente tem todo esse embasamento. Quando a gente lê Levítico 1, onde Deus mandou construir o santuário para restaurar, para resgatar a história do cordeiro, a história da salvação. Deus disse lá em Levítico 1, nós vamos ler Levítico 1 hoje. Deus diz assim: o pecador vai trazer o cordeiro no santuário, e ali ele vai colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, e ele vai orar. Deus estava restaurando. O povo de Deus tinha ficado escravo no Egito e já não sacrificava mais o cordeiro. Deus estava restaurando o evangelho do Antigo Testamento. Deus diz: o pecador coloca a mão na cabeça do cordeiro, confessa o seu pecado. Vamos resgatar o que era feito antes, desde a criação, desde que o pecado entrou no mundo. E depois ele mesmo mata o cordeiro, e o sacerdote vai levar o sangue para dentro do santuário. Então, baseado em tudo isso, agora peraí, lá em Gênesis eu fico sabendo de que o pecado entrou no mundo. Eu fico sabendo que a única saída para o pecado é o Senhor Jesus Cristo. Ele me dá salvação porque Ele morre no meu lugar. E eu fico sabendo que eu preciso de um Salvador. Tudo isso em Gênesis. Interessante. Então eu posso encontrar todo o Evangelho em Gênesis? O que você acha? Encontro sim ou não? Eu encontro
uma figura do Evangelho. Como eu disse para vocês, eu tenho dito, a revelação é progressiva. Deus vai revelando, a verdade é a mesma, mas Ele vai revelando um pouquinho dela aqui, aí passa um tempo, mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mas aí você diz assim, tá, mas você está falando de Gênesis, que é importante, mas eu não consigo engolir a tal da história da cobra falante, que falou com a mulher, e que convenceu ela de pecar, eu não consigo, isso está no Gênesis, isso é a história da carochinha, eu não consigo entender isso. Pois eu vou te dizer um negócio, tem gente que está tentando misturar ciência falsa, pretensa ciência com Bíblia. Misturar como? Eu vou dizer para você, a ciência verdadeira, a ciência foi criada por Deus, Deus é o cientista, Ele é o grande cientista, Ele é o Criador. Por isso, a ciência verdadeira, ela está de acordo com a Bíblia, ela anda de braços dados com a Bíblia, com o conhecimento que Deus exterioriza na Bíblia. O que não dá certo é tentar juntar evolucionismo e teorias evolucionistas com a Bíblia, porque tem gente, tem igrejas, líderes religiosos dizendo assim, não, tá bom, os cientistas... Não se prova evolucionismo cientificamente. Tenho falado isso para você desde o primeiro culto. Não se prova cientificamente o evolucionismo. Se provasse, era só publicar no primeiro jornal e a religião estava toda destruída. Mas não se prova e não vão provar nunca, porque o homem não evoluiu, não apareceu de uma explosão cósmica. É impossível isso ter acontecido. Para acreditar nisso tem que ter uma fé tamanho de um bonde, e para acreditar na Bíblia tem que ter fé também. E Deus coloca diante de você, escolhe, ou você acredita na Bíblia ou no evolucionismo, no que eles estão falando. Agora, para acreditar na Bíblia, não dá para pegar o que alguns estão fazendo e dizer assim, não, peraí, vamos pegar o que é o evolucionismo. Não, tem coisa na Bíblia que é verdadeira, que é literal, mas tem coisa que não é. A gente fica só com o que é, e o que não é a gente joga fora. Quem é digno de dizer para você o que é e o que não é? Ou para mim, ou a Bíblia é toda inspirada por Deus, como diz lá em Timóteo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou ela é toda inspirada, ou eu não vou acreditar em nada, porque eu não vou acreditar se o Antônio, se o José, se o Manuel, se esse ou aquele pastor ou líder religioso de qualquer religião disser para mim, isso é de Deus e aquilo não é. Eu não vou acreditar em gente. Ou eu acredito num Deus que escreveu um livro no qual eu posso acreditar, porque Ele escreveu esse livro e manteve o livro até hoje. Ou eu não vou acreditar em Deus, porque se Ele não pôde manter o livro intacto até hoje, Ele não é digno da minha confiança também. Eu tenho que acreditar no pacote todo. Eu vou dizer para você, sem a história da cobra falante, nós não temos o pecado. Porque foi Satanás que usou a serpente para enganar Adão e para fazer ele decidir contra Deus. Então, sem essa história, que as pessoas andam dizendo que é a história da carochinha, não existe pecado também. E se não existe pecado, eu não preciso de um Salvador. E se eu não preciso de um Salvador, eu também não preciso de Cristo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe qual é o livro da Bíblia que o evolucionismo mais ataca? Qual é? É Gênesis. É por isso que eles dizem que é a história da carochinha. É por isso que eles dizem que a história da cobra falante não dá para engolir. Porque na hora que destruir Gênesis, destrói toda a Bíblia. Porque sem o Gênesis o pecado não entrou no mundo. E sem a serpente enganando Eva não tem pecado. E sem pecado não tem Salvador. E sem Salvador não tem Jesus também. E eu não preciso de Jesus. É por isso que o inimigo mantém os olhos dele e a atenção dele e o foco dele direcionados para o Gênesis, o meu livro predileto da Bíblia. Porque ali estão as grandes revelações. Por isso o primeiro evangelho do Antigo Testamento foi o... Agora até esqueci o que eu ia falar depois. E estava lá escrito, hein? Vamos perguntar. O segundo, vamos pensar o seguinte. Só que o Cordeiro, ele foi uma revelação parcial da salvação, um pedacinho só. Lembra o que eu acabei de falar? A revelação é progressiva, né? Vocês estão maravilhosos. O segundo evangelho do Antigo Testamento foi o que mesmo? Gente, vocês sabem tudo. O segundo evangelho do Antigo Testamento foi o santuário. Por quê?
Deus pegou a história do Cordeiro que viria para morrer, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele ampliou. Deus ampliou a história, e com a chegada do santuário, o povo que viveu aqui entendeu a história da salvação completamente. Aí o pecador chegava no santuário para fazer o seu sacrifício diário. Presta atenção agora. Quando você, que vive hoje nessa época, mas vamos fazer de conta que você viveu na época do deserto, e do povo de Israel acabando de sair do Egito e peregrinando pelo deserto, foi ali que Deus deu o santuário para Moisés e disse: faz o santuário para mim. Se você tivesse pecado, você traria o seu cordeirinho até o santuário e teria um encontro com o sacerdote. O sacerdote que vestia essa roupa aqui, ela foi feita muito parecida com a roupa do sacerdote. E havia muitos sacerdotes naquela época que trabalhavam no santuário. Você traria o sacerdote ia instruir você, ia dizer assim: você agora confessa os seus pecados na cabeça do cordeiro. Colocava a mão, transferia para a cabeça do cordeiro os pecados. Você mesmo era instruído por ele a matar o cordeiro, e o sacerdote aparava o sangue com uma vasilha. Ele pegava aquela vasilha com sangue e levava para dentro do santuário. Nosso sacerdote estava lutando para não dar risada, vocês perceberam? Agora, ele levava o sangue, aquele sangue simbólico. Deus, Ele gosta de detalhes. Você já percebeu isso? Deus gosta de ilustrações. Por isso Jesus contou tantas parábolas quando Ele andou aqui. Ele gosta de ilustrar a coisa. Aquele sangue continha o pecado do pecador. Mas o pecador não podia levar o sangue para dentro do santuário. Por quê? Porque lá dentro estava manifesta a glória de Deus. E os pecados nossos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, o homem precisava de alguém que intercedesse por ele. O sacerdote levava uma vida santificada, separada. Ele foi escolhido por Deus para fazer esse serviço lá no santuário, interceder entre Deus e o homem. E ele levava o sangue para dentro do santuário. Dê uma olhada comigo. A gente pegou e colocou o santuário de lado. Lembra o que tinha lá no pátio do santuário? O primeiro móvel era o que mesmo? O altar do sacrifício. O altar do sacrifício. O segundo móvel era a pia. Então, o que sobrava do animal era colocado no altar, era queimado. O sacerdote pegava o sangue contendo o pecado, passava pela pia, se purificava, e ele entrava lá dentro do santuário. Ele entrava no lugar santo. Lembra? O que nós estamos vendo aqui é uma coisa chamada sacrifício diário, porque isso acontecia todo dia, porque todo dia tinha alguém do povo de Israel que tinha pecado e que trazia o seu sacrifício, e o sacerdote fazia esse trabalho de interceder. O sacerdote tinha levado para dentro o sangue contendo o pecado do povo, do pecador. Enquanto isso, o pecador ficava do lado de fora orando. E quando ele chegava ali no lugar santo, tinha 3 móveis lá. Um móvel era a mesa com os pães da proposição. Eram 12 pães. Você lembra que nós estudamos aqui? Do outro lado tinha o quê? Um castiçal com 7 lâmpadas, né? E ali na frente, entre o véu, na frente do véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo, tinha um altar de incenso. Lembra disso? E lembra o que tudo isso significa? O cordeiro significa, ele representa quem? Jesus. E aquela água que estava na pia representa quem? Jesus, a água da vida. E quando entra lá no lugar santo, aqueles pães representam quem? Jesus, o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. E aquele castiçal com 7 lâmpadas significa o quê?
Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. E aquele altar de incenso com a fumaça subindo, ele apontava para quem? Para Jesus, que intercede por aqueles que oram, porque o incenso subindo representava a oração do pecador do lado de fora. Tudo aponta para Jesus, mas Jesus era o cordeiro também. E o sacerdote representava quem? Jesus de novo. É só Jesus de fora a fora. Jesus estava presente em todo o santuário. Por isso a gente não pode dizer que o homem é salvo no Novo Testamento pela graça e no Antigo Testamento pela lei. Nunca o homem foi salvo pela lei, nunca. Mas nem no Antigo e nem no Novo Testamento, em lugar nenhum. Nós somos salvos pela graça de Cristo. O santuário todo, a Bíblia toda exala Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Ele está no centro da Bíblia. E Deus apontava Jesus através do serviço diário do santuário. Só que quando o sacerdote chegava ali no lugar santo, no sacrifício diário, ele pegava um pouco daquele sangue e ele chegava no véu que separava o santo do santíssimo, e ele aspergia, ele borrifava aquele sangue no véu. Presta atenção, todo dia ele ia e borrifava o sangue carregado de pecados no véu que separava o lugar santo do santíssimo. Todo dia ele borrifava. E aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo, carregado de quê? Cheio de pecados. Por isso, durante o ano, o santuário ia se enchendo de pecados. O ano inteiro. O pecado saía do pecador e passava para o santuário. E ele ia ficando carregado de pecados. Agora veja. Esse era o sacrifício diário. E no sacrifício diário, o pecado ficava registrado. Esse sangue era acumulado no santuário durante um ano. Um ano inteiro. E quando chegava no fim do ano, num dia estabelecido por Deus, acontecia uma coisa diferente, uma cerimônia. Durante todo aquele ano, a culpa do pecador tinha sido transferida para o santuário. Deus tinha aceito um substituto para o pecador, porque quem tinha que morrer era o pecador, mas Deus aceitou o substituto, e agora uma vez por ano tinha o dia da purificação do santuário. Era o dia do perdão, o dia da purificação do santuário. Esse dia era um dia diferente. Não era um dia de faxina, porque alguém pode pensar, a purificação do santuário era como? O sacerdote ia lá com um balde, um esfregão, uma escovinha, tirava o véu para lavar. Não era assim. Não era uma faxina de limpeza. O dia da purificação do santuário era o dia em que Deus ia tirar os pecados do povo que estavam acumulados no santuário. Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. É muita informação? É nada, você é inteligente, você sabe tudo, tirou 10 na sabatina que eu acabei de fazer. Como é que funcionava? Olha o que diz a Bíblia. Uma vez ao ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar, porque no altar tinha nas pontas, em cada ponta um chifre, né? Então fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez ao ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Uma vez por ano, quem deveria fazer essa purificação era Arão. Arão era o quê? Arão não era sacerdote. Arão era sumo sacerdote. Uau! Apareceu uma outra figura. Ele não estava aqui até agora. Até agora a gente tinha o cordeiro e o sacerdote. Agora aparece quem? O sumo sacerdote. Está aí o sumo sacerdote. Eu não podia deixar de trazer para vocês o sumo sacerdote. A roupa dele era idêntica a essa. Arão, no dia da expiação, ele vestia essa roupa. Essa roupa tinha sido dada por Deus, mostrada por Deus, nos mínimos detalhes,
detalhes. Tudo que acontecia no santuário era assim. Cada detalhe da roupa dele. Ele trazia no peito, isso que se chamava o peitoral, 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Estavam todos incluídos aqui. E as pedras Urim e Tumim. Você pode perceber que na orla da veste iam campainhas. E romãs intercalando as campainhas. Por quê? Muito obrigado. Quando o sumo sacerdote entrava no santuário, no dia da expiação, que era o dia do julgamento, uma vez por ano, quando ele entrasse lá, ele ia se deparar com a glória da presença de Deus. Bom, se ele tivesse algum pecado na vida dele, ele entraria e ali mesmo ele seria fulminado, ele morreria. A campainha era para o povo ficar ouvindo do lado de fora o movimento e saber se ele ainda estava vivo. E o sumo sacerdote entrava para dentro do santuário levando uma corda amarrada na sua perna. Caso ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Ele tinha que ser puxado para o lado de fora. A Bíblia não registra nenhum evento onde isso tenha acontecido. Por quê? Agora você vai saber o porquê. De novo, a revelação é progressiva. E quem será que o sumo sacerdote representa? Jesus! O sumo sacerdote também representa Jesus. Vamos pensar. A primeira lição: eu sou pecador. E a saída, a salvação para mim está onde? Em Jesus. Eu é que tenho poder para me salvar? Enquanto os livros de autoajuda vivem dizendo para você: olhe para você mesmo, conhece-te a ti mesmo, olha para você, vê a força que tem em você, existe um Deus dentro de você. Não. Enquanto isso, a Bíblia diz: olha para fora de você, a salvação está fora de você, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A saída, a salvação para você não está dentro de você. A salvação não custa nada, ela é de graça também. Em qualquer outra religião, você vai encontrar gente querendo pagar o preço do pecado, gente querendo fazer promessa, gente querendo fazer caridade, gente querendo fazer por merecer. E Deus diz assim: a salvação é de graça, você confia em mim, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu cuido de você. No dia do julgamento era dia de entrar dentro do lugar santíssimo. Você quer conhecer como é que era o lugar santíssimo? Então vamos assistir ali o lugar santíssimo. Vamos entrar no lugar santíssimo e ver como é que era lá dentro. Entrando pelo pátio, pelo lugar santo e agora o santíssimo. A arca do concerto, os querubins em cima, a tampa se abria e dentro da arca, a tábua dos 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus, uma vasilhinha ali com o maná, que Deus mandou recolher no deserto, e a vara de Arão, que floresceu, e que Arão, junto com Moisés, quando ele foi tirar o povo de Israel. Percebeu o que tinha lá dentro? Quando Deus falou com Moisés sobre o monte, Deus deu um monte de leis, inclusive as leis de ordenança que eram para o funcionamento do santuário. E Deus deu também a lei dos 10 mandamentos. Eram 2 tipos de lei diferentes, mas Deus deu outras leis também. Deus deu lei para o povo dirigir o país, eram leis civis. Mas Deus fez uma diferenciação entre essas leis. Deus pediu para colocar a lei dos 10 mandamentos dentro da arca. Ela estava dentro da arca, no lugar mais santo, o lugar santíssimo. A tábua dos 10 mandamentos estava lá. Em cima da arca tinha uma tampa com os querubins, você lembra? Ela é chamada na Bíblia de propiciatório. E Deus se manifestava através de uma luz que se chamava Shekinah. Não tinha arandela, não tinha castiçal, não tinha combustível para queimar. Mas para você ter uma ideia, está ali a arca do concerto, os 2 querubins, e Deus diz: eu vou me manifestar entre os querubins, sobre a tampa da arca. A luz que vai aparecer ali é a luz física da minha presença.
Ou seja, Deus diz assim: eu vou me manifestar ali no santuário, no lugar santíssimo, e o sacerdote, ao chegar ali, ele vai deparar com uma luz, que é a luz da minha presença. Por isso é que o altar de incenso ficava no véu que separava o lugar santo do santíssimo, porque aquela fumaça subia, passava por cima do véu que separava os dois, e aquela fumaça enchia o lugar santo e o santíssimo também, e aquela fumaça servia para ocultar, para amenizar a luz da presença de Deus do sumo sacerdote, para que ele não tivesse a sua visão ofuscada. Era tremenda a presença do Senhor. A arca do concerto é chamada na Bíblia de o trono de Deus. Salmo 99 diz assim, verso 1: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Aí você pode dizer: mas como é que você sabe que esse texto está falando dos querubins da arca? Porque os querubins são anjos, né? Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você sabe que eu não coloco todos os textos ali, que é para a gente poder ter um contato aqui com a palavra de Deus. Chegou a hora da gente abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, verso 2. Abre a sua Bíblia, 2 Samuel 6, 2. Está mais ou menos ali no começo da sua Bíblia, né? 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. Eu estou dando um tempinho para você achar, para que a gente possa ler junto. Olha só como é que reina o Senhor sobre a terra, o seu trono está acima dos querubins. Olha por que a arca é chamada o trono de Deus. Aqui confirma que ele está falando dos querubins da arca. Verso 2: dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Deus se assenta acima dos querubins. E o outro texto diz assim, que ali está o trono de Deus, que se assenta acima dos querubins. A arca é chamada de o trono de Deus. Ou seja, ali no santuário havia a presença de Deus viva de duas maneiras. Quer ver a presença de Deus viva de duas maneiras? A primeira maneira era pela Shekinah, a luz da presença de Deus, a presença física de Deus. Deus estava no santuário, se manifestando ao homem. E a segunda maneira pela qual Deus se manifestava era através da sua lei, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Quer saber como é que é Deus? Olha para a lei. Deus não mente, Deus não rouba, Deus não engana, Deus honra as pessoas. O Senhor Deus é perfeito. A lei é a expressão do caráter de Deus. Deus não mata, Deus não assassina. E alguém pode dizer: mas eu não sou assassino também. Tem gente matando sem saber que está matando, né? Como eu tenho encontrado gente que mata sem saber que está matando e não percebe. Tão cego, distraído com as coisas desse mundo. Mata, mas não sabe que está matando. Se você descobrisse de repente, hoje, que você tem uma doença fulminante, e o médico chegasse para você, um médico daqueles com os quais a gente sonha. Às vezes eu fico pensando: será que os médicos sabem o que os pacientes sonham a respeito do médico? Eles gostariam de um médico gentil, atencioso. Eles gostariam de um médico que dissesse a verdade, mas com carinho. Não como às vezes eles dizem hoje, né? Aquele negócio: não tem jeito, o senhor tem câncer mesmo e vai morrer daqui 3 meses, né? Então, mas vem um médico e diz assim: olha, puxa, ele faz todo, é carinhoso. E diz assim: olha, a sua doença é assim, e está marcado assim, sabe? Pelo que eu vejo aí, está marcado no seu exame. O senhor vai morrer daqui uns 3 meses no máximo. Mas eu queria dizer para o senhor que eu pensei muito no seu caso. Eu não queria que o senhor morresse assim. Eu queria amenizar a sua morte. Eu pensei: como a gente vai fazer? Eu combinei aqui com a minha equipe médica. O senhor não morrer, não ir desse mundo assim de uma hora para outra, daqui 3 meses, tão duro. Nós vamos fazer o seguinte: o senhor, hoje, antes do senhor sair daqui ainda, nós vamos amputar as suas 2 pernas. E o senhor não morre de uma vez, o senhor vai morrer aos pouquinhos. Depois daqui 1 mês mais ou menos, a gente amputa os 2 braços. E quando faltar 1 mês ali, vamos dizer assim, aí a gente amputa a sua cabeça. É a última coisa que vai faltar, não tem mais nada. É para o senhor não sofrer muito.
Não tem nem sentido o que eu estou falando, né? Porque sofre muito mais assim do que morrer de uma vez, é ou não é? E a gente tem matado as pessoas aos poucos. A gente não mata com uma arma, a gente mata com palavras, aos pouquinhos. Quando você, marido, ofende a sua mulher, porque quando a razão foge, quando você não consegue argumentar com ela, você fica com uma impressão nítida de que a força bruta e o grito e as palavras ásperas vão fazer ela se convencer, entre aspas. Então você mata aos poucos. Quando você diz, você é uma burra, eu não amo você, será que você nunca percebeu isso? Você não me satisfaz, você é feia. Sabe? Você não serve para nada, você só toma o meu dinheiro. Você mata aos poucos os seus filhos quando você diz isso para sua mulher. Você casal, vocês matam os filhos de vocês quando vocês se ofendem mutuamente. Tem gente matando crianças aos poucos com palavras dizendo, será que não entra na sua cabeça? Você é um inútil. Você não serve para nada. Você mata a fé de uma criança quando você diz assim, Deus vai ficar muito triste com o que você está fazendo. Jesus não gosta de criança que faz isso. Você está matando Jesus no coração dela. Não é assim que você ensina uma criança a amar Jesus, colocando Jesus naquilo que você quer inventar na cabeça dela. É amando a criança, é estudando a cabecinha da criança. Se a sua criança, ela não está incluindo você nos planos dela, está faltando alguma coisa. Uma vez, quando meu menino mais novo tinha 6 anos, eu acho que ele nem sabe disso. Uma vez a gente estava no almoço em casa, e eu era pastor de uma igreja, envolvido demais com o meu trabalho, me doando demais e correndo demais para todo lado. E uma vez na hora do almoço, meu menino, antes de ir para a escola, trouxe um desenho e deu para minha esposa. Diz, mãe, o desenho que eu fiz na escola, a professora pediu para eu fazer. Ela pediu para fazer o quê? Pediu para eu desenhar a coisa que eu mais amo. E quem que está aqui? Porque criança, quando faz um desenho, muitas vezes você tem que perguntar, o que você desenhou? Aqui está o Lucas, irmão dele, o Gabriel, o outro irmão dele, e está você. E aqui está a Pink, que era a cadelinha. Mas eu não estava lá. Eu tive que sair dali para ir chorar. Quando eu ouvi ele dizer que ele desenhou as coisas que ele mais ama e que eu não estava no desenho dele. E eu tive que tomar uma atitude na minha vida. Eu tive que dar mais tempo para o meu filho. E eu deixava os outros 2 de lado, muitas vezes assim, vem aqui, vamos brincar. Brincar de quê? Vamos brincar de boneco. Eu odeio brincar de boneco. Sabe o que é pegar 2 coisinhas assim, amigo, tudo bem, amigo? Vamos, amigo. Mas eu tinha que brincar de boneco, que é a coisa que ele mais gostava de brincar. Eu tinha que falar de amigo com ele. E passou um pouquinho de tempo, e ele corria para o meu colo, brincava comigo, e a gente se tornou amigo. Não mata Deus no coração do seu filho. Interpreta as atitudes dele. Se ele está sendo muito agressivo, está faltando alguma coisa na vida dele. Está faltando atenção, está faltando sentar no chão, está faltando viver com ele. Não adianta mandar ele fazer, vai viver com ele. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Agora veja, quando um sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, o dia do juízo, ele tinha que entrar dentro do lugar santíssimo, para poder se encontrar com Deus uma vez por ano. Esse sumo sacerdote fazia uma preparação rígida da vida dele. Sabe o que ele fazia? Ele fazia uma purificação total da vida dele. Mas não era só com ele, era com ele e com o povo. O povo se preparava, porque se tivesse algum pecado não confessado no meio do povo de Israel, Deus iria acusar nas pedras Urim e Tumim, e o sacerdote ia ter que voltar, o povo ia ter que confessar o pecado. Ali estavam as 12 tribos, porque Deus ia indicar em qual tribo estava o pecado. Deus leva a sério esse negócio de confessar o pecado. Deus leva a sério esse negócio de você saber que é pecador, se convencer, dizer, Deus, eu sou pecador,
eu sou um miserável, porque eu sou do pior tipo de pecador, eu gosto do pecado, eu me divirto com o pecado, e muitas vezes, Deus, eu troco a vida eterna por um site na internet, muitas vezes eu troco a vida eterna por uma cama que não é a cama da minha esposa, eu troco, Senhor, por algumas figuras pornográficas, eu troco a salvação por essas coisas sujas, imundas, Deus, eu troco por coisas que eu enfio na minha cabeça e que eu sei que não prestam, eu troco por um site de bate-papo, eu estou correspondendo com um homem que não é o meu marido, eu estou alimentando pensamentos na minha cabeça, Deus, eu sou do pior tipo de pecador, porque eu gosto do pecado. Deus leva a sério a confissão do pecado e o abandono do pecado, porque com Deus não existe esse negócio de eu fui batizado, fui salvo por Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso com Jesus. A gente tem que renovar o conserto, porque você não vai dizer assim para sua mulher: bom, você não espera que eu seja fiel para você a vida inteira, não é? A gente se casou, tudo bem, eu te amo, você me ama, mas aí cada um tem suas aventuras particulares. Não é assim que a gente faz no casamento. Um espera que o outro seja fiel. Deus espera que você também seja fiel por toda a vida, por todo sempre. Ele leva a sério esse negócio de purificar a vida. Por isso o povo se purificava. Só que o sacerdote, o sumo sacerdote, saía de casa 10 dias antes do dia da expiação, do dia do julgamento, o dia da purificação, o dia do juízo. 10 dias antes, para purificar, ele purificava tudo. O povo purificava, e o sacerdote também purificava a casa deles. Eles purificavam também o corpo deles, o que eles comiam. Eles tiravam coisas que faziam mal da saúde. Eles purificavam a roupa deles, eles purificavam a comida deles, eles purificavam a mente deles. E se o santuário está ali para ensinar coisas para você e para mim, Deus está dizendo: por misericórdia, filho, eu preciso que você hoje entre num trabalho de purificação da sua casa. Purifique a sua roupa, purifique a sua mente, purifique o seu corpo. Eu disse outro dia aqui para a minha igreja, eu vou ter que dizer para você que você já está se tornando aqui membro da minha igreja. A gente está tão junto aqui, nós estamos congregando juntos, você já está se tornando parte dessa igreja. Cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você toca, cuidado com o lixo desse mundo. Não enfia dentro de você, não põe dentro da sua família, dos seus filhos. Cuidado com a roupa que você usa. Lamentavelmente a gente ouve o pessoal dizendo assim na TV, em todos os lugares: essa roupa é lindíssima, muito sensual. Sensual quer dizer o quê? Está querendo dizer que chama atenção para as formas do seu corpo. É isso que está dizendo. Então, uma vez, um rapaz que estava começando a frequentar minha igreja, vindo do mundão, ele diz assim: pastor, você não tem uma outra igreja onde você é pastor aqui por perto? Eu disse: tenho. Por quê? Eu estou precisando de ir congregar em outra igreja. Pois, mas essa igreja tem tanto jovem, você é jovem, a outra igreja não tem tanto jovem. Pastor, eu preciso uma igreja onde o povo se vista melhor. Mas você acha que o povo não se veste bem? Pastor, eu não estou falando se vestir bem de roupa bonita. Eu estou falando, pastor, é o seguinte: pastor, você sabe, eu estou vindo do mundão, a minha cabeça é podre, a minha mente é podre. Pastor, eu só vivo na gandaia, e eu estou lutando, eu estou orando, eu estou procurando me santificar, me separar para Deus, pastor. Mas tem aqui dentro dessa igreja umas garotas que elas usam umas roupas que quando eu venho aqui para adorar a Deus, para tentar sair do mundão, eu não consigo olhar para outra coisa a não ser para o corpo delas. Eu preciso de um lugar onde as pessoas se vistam de um jeito que eu consiga olhar Deus e não as pessoas. Você está competindo com Deus na vida das pessoas. Você está entendendo? E aí você: mas então não vou poder usar nada. Você acha que não vai poder usar nada? Por misericórdia. E eu disse, eu vou repetir aqui: cuidado com as ênsias. Entendeu não? Transparências, aderências e ausências. Cuidado. Um sapato foi feito para proteger o pé, para você não pisar. Também foi feito para ser última moda, lindíssimo, né? Para as mulheres. Mas para proteger o pé. Se ele for só lindíssimo, última moda, mas ele não tiver sola, e você tiver que pisar no chão, você não vai querer, ou vai querer. Vai ter que tomar muito cuidado para não pisar na sujeira que tem no meio da rua, né? A roupa foi feita para cobrir a nudez.
Se ela mostrar, ela perdeu o objetivo também. É um sapato que faz pisar no chão. A roupa é para cobrir, não é para mostrar. As pessoas dizem, o que é bonito tem que ser mostrado. Você vai atrás do que todo mundo pensa. Eu não sou todo mundo. Deus está chamando você para santificação. E a santificação, ela é uma estrada íngreme. Presta atenção. Um dia Deus, pessoal do som, eu vou descer aqui. Um dia Deus pegou você aqui no mundo e na vida do pecado. Lá em cima está a santificação. Lá em cima, no braço daquela cruz, a perfeição espiritual. Jesus pegou você daqui e diz, eu vou levar você para lá. Ele encontrou você perdido no pecado. Ele diz, eu vou levar você para a santificação. E é uma subida, é um subidão. A gente começa... E ele diz, eu vou subir a escada com você. E vai. Puxa, é difícil subir a escada, e vai. E ele está te ajudando. Você não tem força. Você olha e diz, puxa, eu achava que eu nunca ia conseguir chegar dali aqui. E você está feliz da vida. Você continua subindo e subindo. Ainda é vida de pecado. O que separa a vida de pecado da vida com Jesus é esse último degrau. Quando você sobe aqui, aqui começa a vida com Jesus. Você teve que sair de lá até aqui só para encontrar a vida com Jesus. Aqui esse degrau separa. Aqui é o que não presta, o que é errado. Aqui é o que é certo. Aqui é o que é errado e aqui é o que é certo. Tem gente que gosta desse degrau e fica aqui. Vem, batiza na igreja e não sai desse degrau. Jesus está chamando, está dizendo, vem, vou santificar você. Mas ele diz, não, peraí, eu vou ficar aqui. Senhor, a preocupação dele não é assim, Senhor, quão mais próximo eu posso estar do Senhor, para que eu seja parecido contigo. Não, a preocupação é, Senhor, quão longe eu posso estar do Senhor, sem que eu esteja longe demais. Aqui está bom, Senhor? Será que eu posso aqui? E tem gente que fica perguntando, escuta, posso usar roupa desse comprimento ou não posso? Eu posso me divertir indo a tal lugar ou não posso? Eu posso comer tal coisa ou eu não posso? E as pessoas ficam indecisas, dá trabalho para pastor ficar perguntando, pode ou não pode? Pode ou não pode? Posso essa música? Não posso aquela música? Para com isso, sai daqui. Você está preocupado em ficar longe de Deus, longe o suficiente, sem cair no pecado de novo? A sua preocupação tem que ser para lá, Senhor, com mais próximo. Eu sei que o Senhor me chamou para ser Moisés, o Senhor me chamou para ser Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor me chamou para ser Ruth, para ser Esther nesse mundo, o Senhor me chamou para santificar a minha vida, para dedicar a minha vida ao Senhor. Tem gente conformado com a vida medíocre, quer ficar perto do pecado, quer ficar perto do mundo, quer viver a vida na igreja olhando para o mundo. Para de olhar para o mundo, vai olhar para Deus, para a santificação. Deus fez você, criou você e Ele dotou você do seu espírito para que você possa crescer na vida com Ele, na santificação. E eu tenho 2 textos que eu quero ler com você. São os 2 últimos textos. 1 Pedro. Esse negócio de pregar gasta caloria, por isso que eu gosto. A gente cansa, anda muito, sobe escada e desce escada, vai mantendo a forma. Capítulo 1, do verso 13 em diante, e diz assim, não vou poder esperar muito. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Será que a santificação é um requisito, é um pré-requisito de Deus para que eu possa ser salvo? Vê comigo Hebreus, e esse é o último texto, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 14. Esse verso é tremendo, por isso que eu gosto da palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, Deus está dizendo para você, olha para o santuário, para a santificação que acontecia, o preparo que havia
era o preparo para o julgamento. Quando o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus, Deus estaria julgando os pecados que foram confessados pelo povo. O povo estaria sendo julgado. Então veja só, no nosso santuário, ali no pátio, ali o altar do sacrifício, depois a pia, logo depois lá dentro do lugar santo, a mesa com os pães, o castiçal e depois o altar de incenso. E lá dentro do santuário, a arca do concerto. A primeira parte, o pátio, significa o sacrifício de Jesus. A segunda parte, o lugar santo, significa a intercessão do sacerdote. E a terceira parte significa o juízo. O juízo, Deus está julgando o seu povo no santuário. Jesus e a sua graça estão por todos os lados. E é o que nós podemos ver. Presta atenção nisso agora. Vamos de helicóptero por cima do santuário agora. Vem comigo. Nós estamos de helicóptero. Nós estamos chegando perto do santuário. Eu mandei tirar a tenda de cima do santuário. E nós vamos dar uma olhada como se fosse a planta do santuário, só, de helicóptero. Presta atenção. E daqui de cima a gente consegue ver os móveis do santuário. E eles estavam dispostos em formato de cruz. A cruz de Jesus. Deus não faz nada por acaso, queridos. Deus previu. Deus planejou. Deus aponta para a cruz desde o Antigo Testamento. Sabe o que significa cruz em grego? Ou como é a palavra, a cruz? A palavra cruz na língua grega, ela é stauros. Stauros, cada letra dessa em grego, ela tem um valor numérico. Cada letrinha dessa. Por exemplo, o S, ele equivale a 0. O T equivale a 6. O A, 1. O U, 400. O R, 100. O O, 70. O S, 200. Você somou quanto dá tudo isso? 777. Que quer dizer eterna perfeição. Essa é a palavra cruz em grego, stauros. Deus não faz nada por acaso. O Senhor Deus planejou a sua salvação e a minha. O Senhor Deus planejou o dia em que você ia pisar os pés a primeira vez nessa igreja. O Senhor Jesus, Ele planejou como Ele ia tocar no seu coração, porque Ele já tentou chegar em você 1 milhão de vezes, mas Ele não consegue. Você não dá abertura, Ele continua do lado de fora batendo na porta do seu coração. O Senhor Jesus planejou como melhorar a qualidade da sua família, como poder falar com você, porque não tem ninguém que pode falar com você. Você não ouve ninguém. Um monte de gente já tentou te alertar, mas você não ouve. Ele quer chegar no seu coração e na sua alma. Mas Ele está chegando aos poucos, à medida em que você se expõe à luz da presença do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus trouxe você aqui. Mas Ele trouxe mais alguém nessa noite. Talvez você nunca tenha visto uma entrega de verdade para Jesus. A gente tem preenchido o nosso cartão de apelo a cada noite. Ele é um pedido de namoro que Jesus faz para você. E Jesus está pedindo você em namoro já há 5 domingos. Mas Jesus tem pedido a outros em casamento. E você vai ver hoje uma cerimônia batismal aqui na nossa igreja. Você pode acompanhar pela tela. Hoje, alguém vai entregar o coração ao Senhor Jesus. Ele estava dizendo para mim que ele andou por muitos lugares e que agora há pouco tempo ele tem se sentido completo, pleno, cheio da presença de Deus. E hoje ele está querendo declarar diante de todos nós e diante do céu a quem ele pertence. Hoje, diante de todos nós,
ele vai dizer assim: Senhor, de hoje em diante eu decido, eu escolho quem é o Senhor da minha vida. De hoje em diante eu declaro diante de todo o universo, potestades, principados, poderes espirituais do bem e do mal, eu declaro que eu escolho pertencer ao Senhor Jesus e a ninguém mais. E assim, juntamente ali com o pastor Eduardo, para a sua entrega total ao Senhor Jesus, aceitando como seu Salvador, como seu Senhor, para a remissão dos seus pecados e uma completa e nova vida em Jesus, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Foi desse jeito que um dia João Batista recebeu o Senhor Jesus no Rio Jordão. Como diz a Bíblia, num lugar onde tinha muita água, água suficiente. Baptizo, mergulhar, submergir é o que diz a palavra, é o que significa a palavra. Eu queria convidar você para pegar o seu cartão. Minha decisão. Está dentro do seu envelope? Pega. E aqui está escrito assim: confesso que estou decepcionado comigo mesmo. E se você está decepcionado com você mesmo, como eu, você vai pôr um X aqui. Decido aceitar a Jesus como o meu sumo sacerdote e com seu poder subir a escada da santificação a cada dia, através do poder do Senhor Jesus que intercede por mim no lugar santíssimo do santuário. Aí você vai pôr o seu nome. Eu estou escrevendo aqui, Fernando. E eu vou cantar a última música. Ela é aguda, eu vou tentar cantar na verdade. Enquanto eu canto, nós vamos pegar o nosso cartão e vamos colocar dentro dessas urnas aqui, das torres. Você tem que fazer isso publicamente. Você tem que dizer: Senhor, eu estou fazendo isso aqui não porque eu tenho poder em mim, mas é porque eu quero receber o seu poder em mim para fazer isso. E você que está aí por cima, vai ter gente recolhendo. Passa para os cantos e vai ter gente recolhendo o seu cartão. A música vai tocar agora. Deus vai tocar o seu coração. O Espírito vai passar por aí. E você vai dizer sim para Jesus. Vai pegar e vai dizer: Senhor, hoje eu não estou descendo as águas, mas hoje eu estou fazendo, fechando o meu concerto com o Senhor. É isso que eu vou fazer. Toma, Jesus, o meu cartão. Toma a minha vida também enquanto eu faço isso. Ninguém tem poder para ser santo. Jesus tem. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um maior que o universo, habita um coração igual. Sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. Que
eu conheço, deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Se Jesus está chamando ainda e você não veio, vem. Pega, é só pegar o cartãozinho para você deixar Deus agir na sua vida. Você dá autorização para Ele. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que você conhece também? Quem sabe você precisa conhecer esse Deus, se aproximar dele, ele está aí. É esse Deus pessoal, Deus do Antônio, do Carlos, da Patrícia, da Maria, Deus do Fernando. Seu Deus, meu Deus, é o nosso Deus. Se nós simplesmente demos para Ele a permissão para que Ele toque a nossa vida. Fecha os olhos. Deus amado, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de tudo isso, o projetista do plano da salvação, aquele que escolheu morrer por nós mesmo antes de criar o mundo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor, hoje, junto com esta congregação, com essa igreja que aqui está, eu venho falando, Senhor, em nosso nome, no nome deles e no meu nome. Ó Senhor, toma conta e toma posse da minha vida. Toma conta e toma posse dos meus pensamentos, das minhas vontades. Toma conta e toma posse, Senhor, da minha casa, do meu lar.
de tudo que é meu, Senhor. Ó Senhor, toma conta da minha vontade para que eu possa querer cada vez mais me aproximar do Senhor. Supre as minhas limitações. Ó Senhor, me batiza com seu Espírito e renova as minhas esperanças e as minhas forças para que eu caminhe na direção da sua cruz e da santificação. Porque santificação é eu me separar das coisas para estar dedicado ao Senhor. Eu peço tudo isso, Senhor, em meu nome e em nome desses meus amigos que aqui estão. E eu peço, confiado nos méritos do sangue do Senhor Jesus, no nome dele. Amém.